Rico em nutrientes, sais minerais e água, o leite é considerado um alimento completo e essencial para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Do campo à mesa, o leite percorre um longo caminho até chegar ao consumidor final. Nesse processo, a manutenção das normas de higiene em todas as etapas é essencial para a produção e comercialização do alimento sem riscos. No Brasil, a produção de seus derivados, como a manteiga, o iogurte, o queijo e o doce de leite, vem crescendo a cada ano. Em 2013, o Brasil produziu 33 bilhões de litros de leite, sendo apenas uma pequena parte destinada à exportação. O consumo interno é de aproximadamente 160 litros por pessoa por ano, considerado abaixo da média pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. De acordo com a instituição, a meta ideal para consumo é 200 litros por pessoa por ano. O leite é um produto fundamental na dieta dos humanos há milhares de anos. Ele está presente em praticamente todas as mesas, nas mais diversas formas. Queijos, manteiga, iogurte, doce de leite, além da sua utilização na produção de muitos alimentos, sem contar com o tradicionalíssimo café com leite. Esta é mais uma videoaula do curso de formação para o trabalho e hoje nós vamos falar sobre a produção do leite e alguns dos seus derivados. O Brasil ocupa lugar de destaque na produção mundial de leite. Somos o terceiro maior produtor do mundo. O gado leiteiro brasileiro é conhecido pela qualidade de sua produção. Aqui, as raças mais comuns são a holandesa e a mestiça. As formas de produção têm evoluído muito nas últimas décadas, garantindo produtos de excelente qualidade a partir do leite in natura. O leite ideal para consumo possui cor branca, odor suave e sabor ligeiramente adocicado. Ele é composto de proteínas e vitaminas A e D, que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança e elementos importantes na dieta de jovens e adultos. Entre os seus compostos químicos, o leite é constituído por 87% de água, 4,6% de açúcar, também chamada de lactose, 3,9% de gordura, 3% de proteínas e o restante em minerais, cálcio e fósforo. Os cuidados com a higiene dos animais e do leite são fundamentais para a obtenção de um produto final livre de contaminação por germes. Por isso é importante que tanto os animais quanto as pessoas, na lida diária, estejam saudáveis e em ambientes com boas condições sanitárias. Isso é que vai garantir o sucesso da produção. O leite é um produto bastante sensível e é preciso muito cuidado com seu manuseio e armazenamento. Quando exposto a cheiros muito fortes, ao calor intenso e à exposição contínua ao sol, a qualidade do produto fica comprometida, acarretando prejuízos. O leite deve ser obtido através de uma ordenha higiênica de animal sadio, devendo ser resfriado imediatamente e entregue o mais rápido possível para o consumo ou para a indústria. A contaminação por germes pode acontecer em qualquer etapa do processo e oferece riscos tanto para a produção quanto para o consumidor final. Leite contaminado com bactérias pode causar diarreias e até levar à morte. Para reduzir os riscos, é preciso estar atento às normas de higiene. Os animais devem ser saudáveis e viver em boas condições sanitárias. Antes da ordenha, o local deve ser limpo e arejado. Tanto os instrumentos para a ordenha quanto a vestimenta e o asseio corporal do ordenhador devem estar limpos com água potável. Na ordenha, os primeiros jatos de leite devem ser rejeitados. Ela deve ser feita todos os dias na mesma hora, de forma completa e sem interrupções. Imediatamente após a ordenha, o leite deve ser filtrado e resfriado. Neste bloco, você ficou sabendo mais sobre o leite e os cuidados para obter um produto saudável e livre de contaminação.
Vamos mostrar no próximo bloco mais detalhes no trato com o leite e a produção de alguns dos seus derivados. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho. Hoje falando sobre a produção de leite e seus derivados. Aqui comigo, a Labib Duarte, que é zootecnista e professora de bovinocultura na Faculdade de Tecnologia do Centec aqui em Quixeramobim. Labib, quais são os principais cuidados nos procedimentos para a ordenha, com os utensílios, com o ordenhador, com o animal, para que tudo ocorra muito bem e lá no final tenhamos um produto de excelente qualidade? Muito bem, Odilon. Inicialmente, nós devemos ter os utensílios todos limpos e higienizados desde a ordenha anterior, para que evite o acúmulo das sujidades e da própria gordura do leite, né? Então, baldes devem ser lavados desde logo no final da outra ordenha para ser utilizados na ordenha atual, né? Inicialmente, nós fazemos o teste da caneca telada ou caneca de fundo escuro, né? Como você pode observar, ela tem esse fundo telado e escuro para que nós observamos, depois de tirar os 3 primeiros jatos de cada teta, se há formação de grumos no leite, né? São como se fosse um leite talhado. Se houver isso, então está indicando uma contaminação. Está indicando uma inflamação da glândula mamária, né? Então, logo em seguida, estando tudo ok, em seguida é realizada o mergulho das tetas em solução clorada para limpar a pele do animal. Sim. E evitar, né, algum micro-organismo. Depois são cada uma delas secas com papel toalha, um papel toalha para cada teta. Sim. E realizada, então, toda a ordenha, né? Completa e ininterrupta em balde nesse modelo inox, exatamente. De aço inox. De aço inox. Ok. E depois, vamos lá. Então, logo após a ordenha, né, também é realizado o mergulho das tetas em solução iodada. Ou seja, um procedimento inicial de asepsia e outro lá no final. Exatamente. Por que a colocação desse iodo? Porque no fim da ordenha, a ponta do teto, ele permanece aberto por 30 minutos, ainda após a ordenha, em média. E essa solução, ela permite com que evita a entrada de micro-organismos, né, do exteriores. Nesse período aí em que ele está ainda aberto, e fica aberto a essa possibilidade de contaminação. E depois o leite, no caso, terminada a ordenha de cada vaca, o leite imediatamente é colocado na primeira filtragem. Exatamente. É realizada, após a ordenha de cada animal, a filtragem do leite para evitar com que algum resíduo que proveniente da ordenha, como algum cabelo, né, algum pelo do animal, ele possa contaminar o leite. E depois? Depois que todos os animais são ordenhados, o leite ele é levado para ser refrigerado, que deve ser imediatamente refrigerado, então até no máximo 2 horas. Ele deve ser refrigerado para manter essa qualidade, né, e inibir a multiplicação dos micro-organismos. Aí então já começa o que você falou no início, o processo de limpar, lavar todos os utensílios novamente para ficar prontos para a próxima ordenha. Exatamente. Aí essa parte aqui está encerrada. Aí o leite já vai para a produção de derivados ou para consumo. Exato. É isso? O leite é uma mistura rica de nutrientes e repleto de proteínas. Isso faz dele um ambiente perfeito para que bactérias se multipliquem. Os micro-organismos nocivos provocam deterioração do leite, que, se consumido, pode causar sérias complicações de saúde ou até levar à morte. As principais formas de contaminação do leite se dão através de fezes de animais, poeira, sujeira de animais mal cuidados, ordenhas sem higiene, vasilhames e mãos sujas. Entre os passos para tratar o leite, para que chegue aos consumidores livre de germes, está a filtração, que tem como objetivo eliminar os detritos e sujeiras durante a ordenha. Os filtros devem ser feitos de telas de metal de malha muito fina. Imediatamente após a ordenha, o leite deve ser resfriado em baixa temperatura, preferencialmente entre 3 e 5 graus Celsius.
Assim, os germes param de se reproduzir, evitando que o leite se torne ácido. A pasteurização é o processo que consiste no aquecimento e no resfriamento brusco do leite, provocando um choque térmico e eliminando os micro-organismos prejudiciais à saúde. Há 2 tipos de pasteurização, a lenta e a rápida. Na pasteurização lenta, o leite é aquecido até 65 graus Celsius e mantido nessa temperatura por 30 minutos, em constante agitação. Em seguida, o resfriamento é feito com água corrente entre 4 graus Celsius e 5 graus Celsius. Esse método é eficaz, de baixo custo e pode ser feito em casa ou em fazendas de pequeno porte. Na pasteurização rápida, o leite é aquecido a 75 graus Celsius em uma máquina e mantido nessa temperatura por 15 segundos. Em seguida, é levado a uma resfriação brusca de 2 a 3 graus Celsius. Esse estilo de pasteurização é mais comum nas grandes indústrias. Nós falamos há pouco sobre a ordenha e os cuidados com o leite, a higiene, a filtração, o resfriamento. Agora, nós vamos acompanhar o passo a passo na fabricação do queijo coalho, um dos preferidos em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste. Eu estou aqui com a Ticiana Leite. Ela é tecnóloga de alimentos e mestre em engenharia agrícola. Ticiana, qual é o primeiro passo? O leite chegou, já passou pela primeira filtração. Como é que nós vamos seguir aqui para chegar no produto final, que é o delicioso queijo coalho? Inicialmente, essa matéria-prima ela é recepcionada, passa novamente pelo processo de filtração para a retirada da impureza, para que não se desenvolva nenhum tipo de germe, micro-organismos indesejáveis. Depois desse processo de filtragem, a gente vai seguir para um processo de pasteurização, que consiste em um aquecimento, né, e seguido de um resfriamento, onde inicialmente a gente aquece a 65 graus, entre 62 e 65 graus Celsius. Como é que você controla isso, essa temperatura? Feito um controle com o uso de um termômetro, né, um termômetro. Que aí você tem a temperatura ideal. Quando atingida essa temperatura, vai seguir a uma etapa de resfriamento. Como é? Aí essa etapa do resfriamento para poder iniciar realmente já o processo de coalhar e coagular o leite. Exatamente. Né? Então, atingida a temperatura desejada, ela é mantida por 30 minutos e segue-se para uma etapa de resfriamento. Ah, tá. Quando chega nos 65 graus, mantém essa temperatura durante 30 minutos, para que a gente possa seguir para a etapa seguinte, para finalizar o processo de pasteurização, Eu posso que é a chamar etapa ali de resfriamento. Posso chamar de banho-maria ali? É um banho-maria, é um resfriamento, né? A gente vai dar um choque térmico. Quanto tempo ali mais ou menos ele fica? Em média de uns 20 minutos. Uns 20 minutos. Bem, Ticiana, nós estamos aqui no processo de resfriamento. O leite chegou ali no banho-maria a 65 graus. Ele tem que baixar até? Ele tem que baixar até uma temperatura de 32 graus Celsius. 32. Chegou nos 32, o que acontece? Eu estou aqui com o Francisco Barbosa, que ele é assistente técnico aqui na produção dos derivados de queijo. Chegando nos 32, ele vai colocar o leite aqui já Vai seguir para o tanque. Vai seguir para o tanque. Para que a gente possa iniciar o processo todo. Continuidade do processo de coagulação. Então, Ticiana, uma curiosidade aqui. Quantos litros de leite são necessários para produzir 1 quilo de queijo coalho? São necessários 10 litros de leite para a produção do queijo de coalho. Essa é a média, 10 litros. Significa que se eu quiser fazer 10 quilos de leite, eu tenho que ter 100 litros de leite. Assim vai. Isso. Tá bom. E agora? A gente dá sequência com a adição do cloreto de cálcio e do coalho líquido. Né? Por que você adiciona aqui o cloreto de cálcio, no caso? O cloreto de cálcio é para repor o cálcio perdido no processo de pasteurização. Quando a gente fez esse processo de aquecimento e resfriamento, a pasteurização tende a perder alguns nutrientes do cálcio, que é um nutriente muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Então, é opcional o uso do cloreto de cálcio, porém ele tem algumas propriedades. Além da reposição do cálcio, ele vai melhorar no tipo de coagulação e no rendimento. Certo. É opcional, mas é aconselhável, digamos. Aconselhável, né? Para ter mais qualidade, nutricional. Certo. E rendimento. E rendimento. Agora, o seu Francisco está pegando aqui, o que é esse aqui?
Após a adição do cloreto de cálcio, nós vamos colocar o coalho líquido. Né? Tá. Esse coalho ele permite o processo de coagulação enzimática, onde vai fazer com que as proteínas presentes no leite, ela coagule, né? Ficar lá, vai formar a coalhada, que é o que a gente está desejando no momento. Certo. Aí quanto tempo esse processo agora? Ele vai coalhar, coagular, em quantos minutos para estar pronto para a sequência do... A gente vai fazer essa leve mexedura, né, por alguns minutos, e depois a gente vai dar um repouso nessa matéria-prima para que ela atinja a formação da coalhada. Quanto que tempo vai esse entre repouso? 40 a 60 minutos. Ticiana, então nós tivemos essa primeira parte todinha, já colocando o cloreto, o coalho, e aí ele está descansando 40 minutos para a sequência do processo. Daqui a 40 minutos, o que é que vai acontecer? A gente vai dar sequência com o corte dessa coalhada, né? Ele vai virar uma coalhada. Então nós vamos usar a lira, nós temos aqui duas liras, sim. a gente chama, nós temos uma lira no sentido horizontal. Deixa eu ver aqui. E uma lira no sentido vertical. Né? Tá. Como então é que ele é vai esse? fazer esse corte, né, da massa, Perfeito. nos dois sentidos, né? Certo. Usando uma lira, uma na vertical e outra na horizontal. Aí ele já coalhou mesmo, já está coagulado. Já vai estar né? formada a coalhada. Então a gente vai fazer o corte, que é o que a gente chama de grão, né? Ele vai formar um grão no tamanho de acordo com que a gente fez o corte, né? Vai em média de 1,5 a 2 centímetros. E depois? Depois de feito o corte dessa coalhada, nós vamos seguir para uma retirada de parte desse soro. Sim, né? porque aí tem um soro todo ali junto, né? A gente vai dar uma mexedura inicialmente, e quando a gente der essa mexedura sobre esses grãos que foram cortados, ele vai começar a liberar o soro. Aí a gente segue com a retirada de parte, em média de 20% desse soro. De todo o soro que tem lá, tira mais ou menos 20%. E 20%. E faz o quê? Aí nós vamos levar esse soro para um aquecimento a uma temperatura de 85 graus Celsius. Sim, ele está ali em 32, vem para 85 e... Nesse momento a gente vai ter o quê? Uma compactação dessa massa. A gente vai ter já aquela massa onde a gente vai colocar o soro a uma temperatura de 85, fazendo com que aconteça o cozimento da massa. Sim, então ele volta para lá para o cozimento da massa. Isso, o cozimento da massa. Depois de cozida essa massa, a gente vai seguir para o processo de salga e formagem. E para retirar o soro, para deixar ele totalmente... Quando a gente vai fazer essa salga, a gente vai retirar o restante do soro. Por quê? Porque nós vamos reutilizar em mais um subproduto, que é a ricota. Tá. Então vamos entender aqui uma coisa. A salga é feita logo após a retirada de todo o soro que ali está. Não porque isso seja extremamente necessário, mas porque a gente vai reutilizar o soro. Existe a opção de você fazer uma salga com o soro ainda lá? Ou diretamente na massa. Certo. Como a gente vai trabalhar com o soro, então a gente vai retirar, né, porque a gente vai reutilizar esse soro para um outro tipo de queijo, queijo tipo ricota. Então a gente vai retirar esse soro e não vai colocar o sal no soro, porque senão a gente não poderia desenvolver o outro produto. Então esse aí com esse processo finalizado, eu já tenho a massa. Qual é o próximo passo? Ela já está salgada? A gente já está com essa massa cozida, a gente já tem o nosso grão solto, e nós vamos seguir para o processo de enformagem, onde nós vamos utilizar... Como é esse processo de enformagem? Parece que lembra a palavra forma. Onde nós vamos utilizar uma forma, né? Eu vou utilizar essa forma e eu vou colocar essa massa lá, esse grão que a gente teve, já cozido, aqui, e seguir para dar uma compactação para um processo de prensagem. A gente utiliza você essa tem aí a prensa. Para que aconteça o quê? Nesse processo de prensagem, toda a liberação do líquido, dos demais líquidos do soro, que fica retido que ainda fica um bocado, né? Que ainda fica um percentual ainda bem significativo. Feito esse processo, prensou, está tudo prensado aí na forma. Após algumas horas, 2 a 3 horas, a gente faz o processo de viragem. Né? Viragem, como é? Eu vou pegar esse queijo, vou desenformá-lo, virar, né, da palavra mesmo viragem, vou fazer essa virada desse queijo e dar mais uma outra compactada para que o restante do líquido, o restante da dessoragem aconteça. Sim. Então, quando for no final da tarde, a gente já vai ter o nosso queijo pronto para ser consumido. Cada virada dessa, por exemplo, colocou uma vez, deixa 2, 3 horas. 2 a 3 horas. Aí virou de novo. 2 a 3 horas. Mesmo tempo. Aí, final da tarde, ele já está pronto para ser finalizado o processo de embalagem, né? Embalagem, sim, ele já vai para... Aí ele vai para a etapa que a gente chama maturação, para que a partir dos dias seguintes ele seja comercializado. Tá. Ou seja, na verdade, é um dia inteiro.
trabalhando. Né? Podemos considerar um dia, não importa se com 10 litros para fazer 1 quilo ou com 100 litros para fazer 10 quilos. Então, daqui a pouquinho nós teremos, Ticiano, o próximo passo, que é explicar como é a fabricação da ricota. Bem, nós já vimos como cuidar para que o leite tenha excelente qualidade para o consumo e também como proceder na fabricação do queijo coalho. No próximo bloco, nós vamos acompanhar o passo a passo da fabricação da ricota e também do doce de leite. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho. Hoje, falando sobre a produção de leite e alguns dos seus derivados. Nós já vimos aqui como fabricar o queijo coalho. Lembrando que são centenas de tipos de queijos para você conhecer, produzir e até, quem sabe, reinventar. Nós ainda vamos falar sobre a fabricação da ricota, do doce de leite, da manteiga e do iogurte. A partir do leite é possível fabricar diversos tipos de queijo. O queijo é feito pelo processo de coagulação natural ou artificial do leite, seguida da perda de soro. Ele pode ser consumido fresco ou maturado. A massa coalhada para fazer queijo é obtida pela adição do elemento coagulante, também conhecido como coalho, do fermento lático e do cloreto de cálcio ao leite. As principais etapas da produção do queijo são: 1. Recepção do leite. 2. Pasteurização. 3. Resfriamento. 4. Adição de ingredientes permitidos. 5. Coagulação. 6. Corte de coalhada. 7. Mexedura. 8. Aquecimento. Cozinhamento da massa. 9. Dessoragem, que é a retirada do soro. 10. Salga. 11. Moldagem e ou prensagem. 12. Maturação ou cura, que é o tempo que o queijo leva para amadurecer. 13. Proteção da casca, embalagem. 14. Armazenamento. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a ricota. Esse tipo de queijo que tem baixa quantidade de gordura e que por isso mesmo é utilizado em muitas dietas, principalmente de quem quer emagrecer ou quem tem o colesterol alto. A lista de receitas que utilizam a ricota é imensa. Mas antes, nós vamos aprender como fabricar a ricota. Estou aqui com a Ticiana Leite, que é tecnóloga de alimentos e mestre em engenharia agrícola aqui no Centec de Quixeramobim. Ticiana, eu achei realmente muito interessante essa montagem aqui toda para explicar a questão da ricota. Por exemplo, estávamos falando sobre a utilização do leite para fazer o queijo coalho e depois do soro desse processo todo para fazer a ricota. Estaria aí o segredo da baixa quantidade de gordura? Vamos revelar o segredo agora aqui? Vamos lá. Sim, a gente, na verdade, a ricota, ele é um tipo de queijo onde a gente vai reutilizar o soro, ou seja, o subproduto do queijo coalho, né? Onde boa parte dessa massa gorda ficou lá no queijo de coalho. Sim. E a gente agora vai utilizar esse soro para desenvolver o nosso novo produto, que no caso o queijo do tipo ricota. No primeiro momento, essa é a grande diferença, né, entre a produção de um queijo comum como o coalho e a produção da ricota que utiliza o soro. E esse processo é mais difícil, mais fácil? Ou... Não, ele é um processo mais simples, mais rápido, né? Bem mais rápido. Nós vamos acompanhar, visto que nós acompanhamos o processo anteriormente do queijo coalho, certo. E vai ser bem visível que a nossa durabilidade, o tempo é mais curto, os procedimentos, as etapas são bem mais simples. Ticiana, então, qual é o primeiro passo depois de aproveitar, do aproveitamento do soro na produção do queijo coalho para a gente partir para a ricota? Bom, nós vamos reutilizar, né? Então, com base na elaboração do queijo coalho, a gente dá sequência com a elaboração do queijo do tipo ricota. Onde inicialmente nós vamos trabalhar com o processo de aquecimento desse soro. Ele vai ser aquecido a uma temperatura de 85 graus Celsius. A gente vai fazer o monitoramento com o uso de um termômetro, da mesma forma. E quando atingida essa temperatura, nós vamos fazer uma acidificação com o uso do ácido acético, que é o vinagre. E, quais são as quantidades aí para deixar aqui? A quantidade fica 15 ml por litro. Ou seja, se nós temos 10 litros, a gente coloca 150 ml. Certo, e aí
progressivamente. E depois Dando continua ainda... sequência esse aquecimento, né? A gente vai deixar ele atingir até uma temperatura de 95 graus Celsius. Vai 95. O que é que vai acontecer após atingir essa temperatura? Ele vai acontecer uma precipitação de toda a sua proteína. Daí que ele tem realmente muito mais Que proteína esse é que vai e ser, pouquíssima então, gordura. Ele vai ser um alimento rico em proteína e com baixa quantidade de gordura. Por isso se torna um alimento mais saudável. Tá. Nesse momento em que ele atingiu 95 graus, já está ali, ele fica quanto tempo aí descansando? Bom, a gente deixa em média aí de 20 minutos. Para continuar o processo. Depois... É o suficiente para a gente fazer juntar essa massa e levar para uma etapa seguinte, que seria o processo de dessoragem. Ou seja, passa aqui, ele vem para... A gente vai arrecadar ele com essa peneira e vai passar essa massa num dessorador, para que ele fique realmente, depois de alguns minutos, fique só a massa do queijo, só o queijo, que né? É a ricota. Que é o que nos interessa. Nesse caso, Ticiana, nós vimos que do queijo coalho a gente reaproveita o soro, não há desperdício. Isso. Mas esse soro aqui da ricota, no caso? Aí... Não, esse soro ele já não pode mais, porque ele já foi reutilizado, né? Então ele não pode, ele já é eliminado. Tá certo. Aí depois depois dessa fase... A gente vai para a etapa de salga e condimentação. Quando a gente quer uma ricota condimentada, orégano, seja o que for, pimenta, então a gente faz essa condimentação, junto com a etapa de salga. Ou seja, aí é a gosto, a pessoa vai inventando e reinventando o que vai fazer. Como você falou, você acaba inventando, né? Então, se você quer um condimento com orégano, quer com pimenta, calabresa, então vai da criatividade. Pode até misturar algum tipo de queijo nessa ricota, né? Aí vai da sua criatividade, né? Certo. Qual tipo de... E a parte da salga, em que momento que se faz a salga da ricota? Porque ela não tem sal nenhum. Né? Após essa etapa de dessoragem, depois ela passar por alguns minutos em dessoragem, é que a gente vai fazer uma salga e uma bateção, para fazer uma homogeneização. Perfeito. Então, e aí você tem rapidamente, de certa forma, a ricota pronta para o consumo. E nós vamos ter, então, o produto a ricota em pasta, né? Nosso produto é uma ricota em pasta. Se caso a gente levasse para um processo de prensagem, a gente teria uma ricota fresca, um formato de um queijo, como você viu lá do coalho, só que aqui nós vamos trabalhar com a ricota em pasta. Ok. A higienização dos utensílios é uma parte fundamental para garantir a qualidade do seu produto. Antes de iniciar a produção de queijo e logo depois do término, lave bem os equipamentos com água limpa e corrente, detergente neutro, escova e buchas próprias. O doce de leite ocupa um lugar de destaque no gosto popular, tanto que já sugeriu a montagem de um espetáculo teatral chamado Doce de Leite. Você sabe como fazer? É simples, muito simples, mas tem um passo a passo que deve ser seguido. Quem vai nos explicar é a Ticiana Leite, aqui do Centec de Quixeramobim. Ticiana, todos dizem que é muito fácil fazer o doce de leite e tal, mas, por exemplo, vamos começar com uma questão básica. O leite pode ser integral, deve ser integral ou pode ser também desnatado? Nós podemos trabalhar na elaboração do doce de leite tanto com leite integral como com leite desnatado. No nosso caso, nós vamos escolher o leite integral. Qual é a vantagem que o leite integral, nesse caso, leva sobre o desnatado? Como ele tem um percentual de gordura maior, então o sabor também, para já dizer alguns, que ele tem um sabor mais agradável, mais gostoso, mais forte. Tá certo. E aí a qualidade desse leite, ela também interfere no produto final? A qualidade desse leite, na elaboração do doce de leite, é muito importante. Por quê? Porque tem o que a gente chama fator de qualidade relacionado à acidez do leite. Se a acidez do meu leite estiver elevada, vou ter que usar de alguns critérios para tentar reduzir a acidez, para que ele possa ficar um doce com uma consistência mais aceitável, né? E qual é esse critério que é um pouco assim segredo de repente? A gente usa para neutralizar essa acidez o bicarbonato de sódio, né? Usa aqui o bicarbonato de sódio, onde a gente vai diminuir essa acidez, que pode ter sido ocasionada uma elevação no transporte, numa higienização talvez não adequada lá na ordenha, ou seja, lá na produção pode ter alguns fatores que vão desencadear
uma elevação dessa acidez. Mas tendo esses cuidados, a fabricação é realmente rápida até, não é? Isso, com e certeza. os dois ingredientes básicos desse doce de leite? Leite, a matéria-prima, açúcar E e açúcar. o bicarbonato, E o bicarbonato como opcional para neutralizar essa acidez. Para fazer esse controle. Então, agora, as quantidades, Tiziana, para X quantidade de leite, eu tenho X quantidade de açúcar. Quais são as quantidades A gente normalmente? trabalha com um percentual de açúcar de 20%. Né? Então, para cada litro de leite, 20%. Então, Certo. de 20% a 25%. Vai muito do critério. A gente fica trabalhando em 20%, 25% porque a gente já tem de fazer o produto diferenciado com um percentual menor de açúcar. Então, 20% a 25%, 250 gramas para cada litro de leite. No caso do açúcar também, a qualidade do açúcar também vai interferir na qualidade desse Sim, doce? também é importante, né? Nós vamos ver que uma das nossas etapas, nós vamos depois de fazer essa mistura entre o leite e o açúcar, nós vamos fazer um processo de filtragem para que a gente possa tirar qualquer tipo de resíduo ou impureza que esteja nesse açúcar. Que tenha vindo com o açúcar. tenha acompanhado o açúcar. Essa mistura do açúcar com o leite é feita quando o leite já está no fogo ou antes? Não, a gente faz antes. Até porque a gente Antes. vai fazer o processo de filtragem, né? Ele ainda vai estar frio. Sim, sim. Ele não vai Então, ser aquecido ainda. Vamos lá então, vamos ver como é esse processamento agora. Temos o leite, o açúcar e o bicarbonato. Em que momento que é colocado o bicarbonato? Quando a gente levar para a fervura, depois da mistura e filtragem Sim. a gente vai misturar o açúcar e o leite, nós vamos depois fazer uma filtragem para tirar essas impurezas e vamos levar ao fogo, né, ao aquecimento. Depois, quando ele iniciar o processo de fervura, é que nós vamos adicionar o bicarbonato. A hora que ele está começando a ferver, Aí vai a gente adiciona o bicarbonato bicarbonato. e continua mexendo. Isso, e continua mexendo. Quanto tempo, Tiziana? Aproximada uma hora e meia, vai depender da quantidade da sua matéria-prima, né? Olha, só para lembrar aqui, para a gente entender o processo todo. É simples fazer o doce de leite, só que requer dedicação, paciência, porque a pessoa tem que estar lá mexendo durante mais de uma hora. Isso. Até perceber que ele está no ponto, aí interrompe e vai colocar na forma e tal. É isso? Isso. Então vamos lá. Bom, Tiziana, nós aprendemos aqui a fabricar o doce de leite. No próximo bloco, nós vamos aprender a fabricar a manteiga e o iogurte e também revelar aqui uma história de sucesso de quem apostou no leite e seus derivados e se deu bem. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre o leite e seus derivados. Nos blocos anteriores, nós falamos sobre os cuidados, toda a higiene na ordenha, toda a produção do leite e também mostramos como fabricar alguns dos seus derivados. Neste último bloco, vamos falar sobre a fabricação da manteiga e também do iogurte e mostrar um caso de sucesso de quem apostou no leite para montar o seu próprio negócio. Laticínio é o nome dado aos produtos derivados do leite. Nele se enquadram o iogurte, a manteiga, o queijo. A tabela nutricional dos alimentos são as informações a respeito da composição do produto. Em cada 100 gramas de queijo coalho são encontradas 446 calorias, 26,2 gramas de proteína, 28 gramas de gordura. No queijo tipo ricota, os valores para cada 100 gramas são 178,9 calorias, 12,6 gramas de proteínas e 14,28 gramas de gordura. Ou seja, a mesma quantidade de ricota possui menos da metade das calorias do queijo coalho. Nesta nossa videoaula de formação para o trabalho, falando do leite e seus derivados, nós vamos ver agora como fabricar a manteiga. Assim como o queijo, a manteiga também tem lá os seus segredos na preparação. Eu estou aqui mais uma vez com a Tiziana Leite, aqui do Centec, de Quixaramubim, e ela é que vai nos conduzir no passo a passo da fabricação da manteiga. Tiziana, eu quero começar lá do comecinho mesmo. O que fazer, qual o primeiro passo quando o produto principal, o leite, chega aqui para vocês? Bom, esse leite é colocado sobre refrigeração
e após ele ficar em média de 12 horas ou mais em refrigeração, a gente é feita uma etapa de desnate, que é a retirada do creme do leite. Né? Sim, aquela vai formando aquela superfície. Aquela camada de gordura, aquela lata que vai ficando lá, a gente vai retirar todo esse precipitado. Então nós vamos ter o creme do leite. Isso é um trabalho paciente, porque você tem diariamente ir recolhendo para formar um conteúdo grande. Em seguida, a gente pega esse creme do leite e faz o processo de pasteurização e coloca em maturação, que é o quê? Eu vou armazenar ele, vou deixar ele sobre congelamento, até que eu tenha uma quantidade suficiente para ter uma produção significativa. Você olha e fala assim, opa, agora já vale a pena. Como a nossa produção não é em grande escala, então a gente trabalha uma semana, 2 e junta até que tenha uma produção significativa. Uma produção. E eu vejo que aqui nós temos vários utensílios. O que é isso? Quais são os principais aqui? Nós vamos usar poucos utensílios, uma batedeira planetária, né, uma peneira para ajudar no processo de lavagem da manteiga e água gelada, água bastante fria. Vamos ver como é isso. Bom, nós falamos aqui do creme, da pasteurização, até chegar a um volume suficiente para começar uma produção de mais meio quilo, 1 quilo, enfim, de manteiga. Como é o processo de bateção? A gente vai colher todo esse creme do leite que você vê aqui e nós vamos iniciar um processo de elevadas rotações e nós vamos bater, aí vai depender da sua quantidade, pode variar uma média de tempo aí de 40, 1 hora ou até mais, vai depender tanto da potência da sua batedeira como da quantidade da sua matéria-prima. Ou seja, é uma coisa que a pessoa na prática vai descobrindo. Vai descobrindo, né? Depois de toda a orientação como essa que nós estamos passando agora. E depois, ela tem um momento em que tem um momento da viragem. O que é a viragem no caso aqui da manteiga? A viragem é justamente esse ponto da manteiga. É onde ele vai surgir o leiteiro, que é esse líquido de cor esbranquiçada. E onde você está vendo, ele vai se aglomerar e vai formar a manteiga, né? Ou seja, você os grãos de gordura que vocês estão vendo precipitando. E a pessoa que vai trabalhando aqui na batedeira, ela percebe a hora que isso... automaticamente ele vai deixar de ser esse líquido, esse creme, e vai virar a manteiga, soltando esse líquido que é o leiteiro, que é o líquido que é indicando justamente esse ponto desejado, o ponto de aparição da manteiga, transformação, e aí, né? Depois, chegou aqui, próximo passo. Bom, o próximo passo nós vamos fazer um processo de lavagem. Lavagem? Lavagem. Como? Lavar a manteiga? Mais ou menos isso aí. Nós vamos usar uma água fria, né? Essa água e vamos então fazer uma lavagem. Essa lavagem vai consistir de 3 a 4 etapas, até que esse leiteiro, esse líquido de cor branca que você está vendo, ele se torne um pouco mais até transparente. Ela vai se aglomerar cada vez mais, você vai ver que ela vai ficar como se fosse um aglomerado, uma bola de manteiga. Esse é um outro segredo aí da coisa, tem que ser água realmente gelada. Se essa água tiver a temperatura ambiente, não vai permitir essa aglomeração. Tá. E depois, o que é a malaxagem depois do processo da lavagem? A malaxagem é justamente uma compactação que a gente faz nessa manteiga para que ele libere o máximo desse leiteiro, desse líquido branco que você está vendo. Né? Porque senão ele vai virar um exudado, vai ficar soltando líquido. Então é como se fosse uma espécie de compactação. Sim. Ou seja, para já aproximar de um... Para que eu possa, depois dessa malaxagem, eu posso fazer uma salga, que isso aí é opcional, né? Vai ser, depende. Ou seja... E eu posso fazer um processo de embalagem normal e finalizar meu produto. Tiziana, essa questão do sal que a gente estava colocando, salgar ou não a manteiga. Se a pessoa não quer a manteiga salgada, é uma opção própria, então esse processo já é uma opção eliminada, e aí, depois da malaxagem, a manteiga está pronta para ser embalada. Está pronta para ser embalada. Tá pronta ser embalada. Digamos, eu já tenho a quantidade de creme, de nata, suficiente para começar a produção. Eu demoro o dia todo para fazer? Não, é questão de horas. Poucas horas, né? 2 litros, a cada 2 litros numa batedeira dessa, a gente passa em média de 1 hora batendo. Sim. Né? Depois os processos são rápidos, 1h30, no máximo, 1h30, 2 horas a gente já tem a nossa produção. O que demorou mais foi para colher todo esse creme, toda essa nata. Porque a gente não tem uma produção significativa, a gente não tem uma quantidade. A maioria desse leite é processado diariamente. Então, só o leite do final da semana que a gente vai colhendo e juntando, fazendo esse desnate. Ok, tá aí. Mais um produto, mais um derivado do leite de realmente uma fácil preparação, a manteiga. O iogurte é uma bebida feita à base do leite. É bastante saudável e simples de fazer. Nesse processo, a ação de 2 bactérias benéficas para o consumo humano é fundamental.
a Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus thermophilus, que crescem em uma temperatura que varia entre 40 e 45 graus centígrados. Para fazer iogurte, use leite de boa qualidade, que não seja ácido nem velho. Ferva o leite por aproximadamente 20 minutos. Adicione o fermento lático composto pelas 2 bactérias, na proporção de 20 ml para cada litro de leite. Misture bem. Deixe o preparo em repouso até coagular. Se a temperatura for mantida em 40 graus, a coagulação deve acontecer entre 2 e 4 horas. Caso contrário, considerando a temperatura ambiente entre 30 e 35 graus, ela pode demorar entre 8 e 10 horas para ficar pronta. Após a coagulação, refrigere o iogurte imediatamente por um período de 8 horas. Caso queira adicionar sabores ao seu iogurte, essa é a última etapa. O iogurte pode ser conservado por até 30 dias na geladeira e pode ser embalado em potes de vidro ou de plástico. Nós vamos mostrar agora o caso de sucesso de alguém que apostou no leite para montar o seu próprio negócio. Seu Raimundo é natural de Chaval, no interior do estado, mas há anos faz história como comerciante em Fortaleza. Com disposição e vitalidade de sobra aos 79 anos e um bom humor e simpatia que conquistam quem passa por aqui, ele se consagrou como o Raimundo do Queijo. E hoje, o comércio dele é ponto de encontro no centro da cidade. Eu comecei vendendo carne aqui, aí não deu certo, aí passei para vender queijo. Continuei, deu certo até hoje. Aí depois dos queijos, começou esse negócio aqui dessa cervejinha, né? A amizade cresceu, tá o tamanho que você está vendo aqui, a quantidade de gente, né? De domingo a domingo, ele vende 150 quilos de queijo por dia. A mercadoria vem de Iracema, Tauá e Caicó, no interior cearense. O queijo de coalho é o mais pedido pelos clientes. O negócio, que começou apenas com o seu Raimundo, hoje envolve a família inteira. Já são 30 anos só aqui nesse ponto, com neto, filho, esposa e todo mundo que quiser fazer parte do investimento. São meus irmãos, meu avô, minha avó, meu pai, meu marido, a mulher do meu pai, todo mundo. Fica tudo em casa. Tudo em casa. É ótimo. A nossa videoaula sobre a produção do leite e seus derivados chegou ao fim. Nesse programa, nós mostramos os cuidados que devem ser tomados para a produção de um leite de boa qualidade para o consumo. Mostramos também como fabricar alguns dos derivados desse produto tão importante para a nossa culinária, para a nossa cultura. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!